Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? A semana passada, ou seja, na aula passada, eu falei um pouco sobre o sistema circulatório. Conhecemos o líquido precioso que nós temos no nosso corpo, que é o sangue. Hoje nós vamos falar sobre o coração e os vasos sanguíneos, ok, gente? Mas primeiro vem a pergunta: por onde é que circula esse sangue que nós temos dentro do nosso corpo? O que é que faz com que esse sangue percorra por todo o nosso corpo? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é o responsável por levar o sangue da nossa cabeça até os nossos pés e fazer esse retorno dos pés para a cabeça de novo? É de intrigar, né, gente? Mas tem um responsável por isso. Mas antes de falar qual o órgão responsável por isso, eu vou lembrar para vocês quais são os órgãos que fazem parte do sistema circulatório. Nós temos o sangue, como eu falei anteriormente, o coração e os vasos sanguíneos. Que sistema circulatório, o coração e os vasos sanguíneos, como eu falei para vocês. Então vamos para a próxima. Aqui temos o sistema circulatório. Eu tenho aqui a definição de sistema circulatório que eu vou ler para vocês agora. Uma das funções desse sistema é bombear o sangue oxigenado, ou seja, o arterial, proveniente dos pulmões para todo o corpo e direcionar o sangue desoxigenado, o sangue venoso que passa pelas veias, que retornou ao coração até os pulmões, onde deve ser enriquecido com oxigênio novamente. Então esse processo que o coração faz, né, de mandar sangue para todo o corpo, passa pelos pulmões. Vocês viram que os sistemas, eles trabalham junto, né? Então aqui eu falo do sistema circulatório, mas envolve também os pulmões, né? Porque todos os sistemas do nosso corpo funcionam em parceria. Então, para um sistema funcionar bem, todos os outros devem estar funcionando bem também. Resumo das principais funções desse sistema circulatório. É o transporte de gases resultantes da respiração e necessário para a respiração celular. 2. Transporte de nutrientes e substâncias resultantes do metabolismo. E o 3. Transporte de elementos do sistema imunitário. Então, o coração, né, juntamente com os vasos sanguíneos e com as artérias, é que fazem com que o sangue chegue para todo o nosso corpo. Bombeando, o coração é quem trabalha mais, é quem bombeia o sangue para todo o nosso corpo, como foi mostrado aqui no esqueminha. Então, aqui eu tenho representado de azul as artérias, que são mais grossas, e tenho representado de vermelho as veias. E bem aqui no meio da caixa torácica, entre os dois pulmões, eu tenho o coração. Muitas vezes a gente pensa que o coração é só do lado esquerdo, né? Mas não é bem assim. Ele fica no meio um pouco e pende um pouco para a esquerda, como está representado. Está bem aqui no meio, só que pende um pouco para a esquerda. Por isso que a gente sempre pensa que o coração está no lado esquerdo, mas não é bem assim. Só um pedacinho dele que está do lado esquerdo, mas ele está no centro do nosso peito, entre os dois pulmões, tá certo, minha gente? Componentes do sistema circulatório. Na aula passada eu falei para vocês sobre os elementos, né, o que é que tem no nosso sangue. Aqui eu tenho o sistema circulatório, os componentes do sistema circulatório. Deixa eu voltar. Então, gente, eu tenho aqui os componentes do sistema circulatório. Na aula passada eu falei sobre o sangue e do que é composto o sangue. Eu tenho um esqueminha aqui, mas hoje eu vou falar do que é composto o sistema circulatório de forma geral. É composto por coração, artérias, veias, vasos capilares e sangue, que é o tecido líquido que eu já falei, mas hoje eu vou dar só uma revisada. Então, temos aqui o coração. A artéria está representada aqui de vermelho, lá está representada de azul, aqui está representada de vermelho. Essa representação não quer dizer que ela seja dessa cor, não, gente, tá? Aqui é só uma forma de representar para que você diferencie a artéria da veia e dos capilares. Então, a artéria aqui está representada de vermelho, tem um tecido mais grosso, mais encorpado, porque é ela que faz com que o sangue que sai do coração
passe pelo nosso corpo, ou seja, sai da artéria do coração e vai circulando por todo o nosso corpo. Já as veias têm um tecido mais fino, um músculo mais fino, né? E tem válvula, diferente da artéria que não tem. Dá para ver que é mais achatadinho, quer dizer que tem uma válvula aqui na veia. E a veia é responsável pelo retorno desse sangue para o coração. Então ela não precisa ser tão grossa, porque ela não está levando o sangue, né, que o coração está expulsando com toda a força para o nosso corpo. Ela só está trazendo de volta o sangue para o coração, nessa troca de gás, né, do oxigênio com os outros gases que nós temos no corpo. E aqui nós temos os capilares. Os capilares são tipo veias menores, só que são chamados capilares, que eles são bem fininhos, eles têm a espessura de um fio de cabelo. Então, por isso que tem esse nome de capilares, né? Capilar, cabelo. O sangue é um tecido líquido, só para revisar mesmo, porque nós já temos esse conteúdo. Aqui temos o plasma, que é a parte amarela, que eu falei para vocês na aula anterior, que 90% desse plasma é composto de água, sais minerais e compostos orgânicos. E temos aqui a parte vermelha do sangue, né, que é os elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Tá bom, minha gente? Então foi só para revisar. Então temos aqui a representação do coração com as artérias, com as veias e com os capilares. Aqui é um coração pelo lado de dentro, dá para ver direitinho como é. Por onde o sangue sai é a parte vermelha, o sangue é expulso para todo o nosso corpo, e a parte azul, que são as veias, é por onde o sangue retorna. Então fazendo essa troca de gases, como eu falei para vocês. Coração é um órgão formado por músculos extremamente resistentes, capaz de se contrair e relaxar. Então, quando o coração está trabalhando, que trabalha mesmo que a gente não comande, esses músculos são estriados cardíacos, mas trabalham sozinhos, porque como eu falei para vocês numa aula, acho que na segunda aula, o coração não precisa que a gente comande. Já pensou se nós tivéssemos que comandar o nosso coração? Ia ficar bem difícil, que a gente ia acabar esquecendo e a gente ia dar um piripaque, né, minha gente? Então, o sistema nervoso autônomo é que faz esse trabalho por nós. Ainda bem que a gente não precisa se preocupar com isso. Já esse sistema nervoso é que faz todo esse trabalho e a gente fica tranquilinho, só deixando o coração trabalhar. Então, o coração se contrai e relaxa para que comece a pulsar. Então, são dezenas de vezes por minuto, em média de 80 batimentos por minuto. Vocês já calcularam 80 batimentos por minuto? Quantos minutos tem um dia? O quanto que o nosso coração trabalha? Trabalha muito, né, minha gente? Então, a gente tem que sempre cuidar do nosso coração, mantendo a alimentação saudável e praticando exercícios. Graças à força muscular exercida pelo coração, que o sangue é capaz de circular pelos vários quilômetros de artérias e veias no interior do nosso corpo. A cada batimento cardíaco, um sistema duplo é ativado. Sangue é enviado dos pulmões para ser oxigenado e sangue é enviado para o corpo para transporte das substâncias. O coração é dividido em 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrílocos. Entre cada átrio e ventríloco existem válvulas bicúspide e tricúspide que impedem o refluxo do sangue de uma camada para outra. Então, essas válvulas impedem que um sangue que esteja saindo passe para outra camada. Então, é um sistema perfeito, né? Parece um motorzinho. Quando a gente vê a imagem do coração, vou voltar até aqui para vocês. Quando a gente vê aqui, parece um motorzinho mesmo, né? Quando a gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o motor de um carro, tem vários tubinhos que parecem as artérias e as veias do coração, né? Que trabalham para que o carro funcione. E aqui o coração trabalha para que nós funcionemos, né? Então a gente funciona certinho, o coração funciona desse jeito, né? Pulsando sempre. Aqui está mais detalhado, né? O coração. Temos aqui a artéria carótida, que é essa bem aqui, a artéria subclávia e tronco branquiocefálico.
São essas artérias que estão representadas aqui, que são as artérias, são as mais grossas, que o músculo é mais espesso. Tem a veia cava superior, temos o tronco pulmonar, que está representado bem aqui, válvula do tronco pulmonar, aqui nessa imagem, e válvula triscúpide, que eu falei para vocês, que é que impede, né, que esse sangue volte de uma forma errada para dentro do coração. Temos o ventríloco direito e o ventríloco esquerdo. Aqui é a válvula da aorta, válvula mitral e veias pulmonares superior e inferior esquerdas e a artéria pulmonar esquerda. Então, há essa troca, né, de oxigenação, desse transporte de sangue entre o coração e os pulmões. Vamos detalhar mais o que são artérias. Já falei que as artérias são mais grossas, né, porque esse sangue que sai do coração passa primeiro para as artérias, então de um jeito muito forte. Então as artérias têm que ter o tecido mais grossos. Carregam o sangue do coração para o corpo, então sai do coração para o corpo. São vasos sanguíneos mais grossos e resistentes, possuindo paredes com mais camadas de células para que possam suportar pressões sanguíneas maiores. As artérias conduzem o sangue do coração para todo o corpo, como eu já havia falado para vocês. Vamos às veias agora. São vasos sanguíneos mais lisos, com paredes menos resistentes. Quase não há pressão sendo exercida nas veias. A função delas é levar o sangue de volta ao coração. Então, enquanto as artérias têm um tecido mais grosso, para suportar, né, essa saída do sangue do coração, às vezes não precisam ser tão grossas, porque eles só fazem o retorno do sangue para o coração. Então, não exerce tanta força entre as veias do sangue, porque ele já está voltando no caminho de volta. Temos aqui os vasos capilares. São vasos sanguíneos extremamente finos que penetram no interior de órgãos e tecidos para levar substâncias diretamente para as células. São nos vasos capilares que também ocorre a hematose entre sangue e tecido, que é essa troca de gases. Hematose quer dizer troca de gases, tá bom? Artérias e veias. Aqui tem um esqueminha, eu já expliquei mais ou menos como é. Então, tem primeiro a artéria aqui, tem a serosa, temos o músculo e a mucosa. Camada muscular desenvolvida, então a camada muscular da artéria é bem mais desenvolvida, mais grossa e é capaz de pulsar. Não sei se vocês já fizeram um teste. No livro de vocês está pedindo, deixa eu olhar só a página aqui para falar para vocês. No Você é o Cientista 2. Tá pedindo para vocês fazerem esse procedimento de ver onde é que pulsa. Geralmente a gente usa o dedo indicador e o dedo médio desse jeito. E a gente pode perceber essa pulsação bem aqui no pulso. Dá para vocês enxergarem. Se vocês fizerem desse jeito, vocês podem fazer junto comigo. Pega os dois dedinhos, o indicador e o dedo médio, junta e pressiona nessa posição aqui. Dá para sentir pulsando, é como se tivesse assim, como se tivesse um coraçãozinho aqui, mas na verdade é só a artéria pulsando. Outro ponto que vocês também podem sentir essa pulsação é aqui embaixo, ó. Você pega os dois dedinhos e bota aqui embaixo, dá para sentir pulsando, tanto desse lado quanto do lado de cá. Dá para sentir a pulsação, quer dizer que uma artéria está passando por ali. Tá certo? Aqui é a carótida. Então, vocês podem sentir a carótida bem aqui embaixo, embaixinho do queixo da mandíbula de vocês. Vamos às veias, que o tecido é mais fino, o músculo é mais fino, dá para ver aqui a diferença entre artéria e veia. E aqui temos uma válvula, dá para ver a diferença que aqui não tem válvula na artéria e na veia já tem uma válvula. Camada muscular atrofiada, não pulsam e possuem válvulas. Então dá para ver que são bem diferentes. Enquanto uma é mais grossa para suportar a saída do sangue do coração, a outra é mais fina e possui válvula. E temos aqui os capilares ou vasos capilares, como eu falei para vocês. Eles são responsáveis pela troca de metabolismo, a troca de gases.
Aqui tem outro esqueminha para ficar mais fácil para vocês entenderem. A artéria conduz sangue no sentido coração e tecidos. Sai do coração para todos os nossos tecidos do corpo. Já as veias conduzem o sangue no sentido tecido e coração. Então, do resto do corpo voltando para o coração. As artérias possuem túnica média, ou seja, muscular, desenvolvida. Já a veia possui a túnica média muscular atrofiada. As artérias pulsam, as veias não pulsam. As artérias não têm válvula, já as veias têm válvula. Ok, gente? Então, para finalizar, vou fazer só um apanhado geral. Nós falamos hoje sobre o coração e os vasos sanguíneos, falamos sobre artérias, sobre veias, sobre vasos capilares e pontos onde vocês podem sentir a pulsação. Então, quer dizer que ali passa uma artéria e compõe o nosso sistema circulatório, o coração, os vasos sanguíneos que são compostos pelas artérias, veias e vasos capilares. Agora vamos ficar ligadinho porque tem atividade na página 302 a 305, tá bom, gente? Então, antes de vocês fazerem a atividade, vocês devem ler todo o conteúdo, ou seja, todo aquele texto que vem antes da atividade. O texto está na página 301 até a 302, aí tem uma atividade 1. Depois tem outro texto, o coração, uma bomba impulsora. Vocês também devem ler esse texto e depois fazer a atividade, que é aquela do pulso que eu falei para vocês. Para essa atividade, vocês podem usar o cronômetro do celular de vocês e ver quantas pulsações por minuto vocês podem perceber. Botou o dedinho lá, os dois dedinhos, o indicador e o dedo médio no pulso, ou aqui nessa região, vocês peguem o cronômetro do celular do pai de vocês, ou se vocês tiverem celular, e vocês podem marcar quantos batimentos ou quantas pulsações vocês perceberam ali. Aí vocês podem fazer essa atividade da página 304 e 305. Então, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu adorei fazer essa aula, falando sobre o coração, sistema circulatório. Eu me diverti muito fazendo essa aula. Achei uma aula bem interessante, bem legal. Espero que também vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula.